Questão 3, tá? Sobre perda de sangue, perda sanguínea, ligue as colunas. Células compostas por moléculas de hemoglobina, proteína, responsáveis pela cor vermelha do sangue, sua função é transportar oxigênio. Quem é aqui a letra A? Hemácias, ok? Então, as hemácias são aqui, né, donas desta classificação aqui, tá? Então, hemácias são as células transportadoras de oxigênio para o corpo. Fase 3, né? Qual que é a fase reversível? Do que eu tô falando? Choque hipovolêmico, né? Se é perda sanguínea, é choque hipovolêmico. Então, o que seria o choque fase 3? Tentativa de autoextermínio, o paciente provocou o rompimento de uma artéria que possibilitou o rompimento de uma estrutura que possibilitou a saída de sangue vermelho escuro de forma contínua. Não tá com cara de fase 3. Sangramento capilar. No caso de um ferimento, elas são ativadas. Também não. Fase 2, descompensado. Quando após uma pequena perda sanguínea, não. Se é a fase 3, não tem nada a ver com pequena perda sanguínea, né? As hemácias nós já fizemos. Deixa eu marcar aqui de amarelinho. Ocorre quando não há intervenções possíveis para garantir a vida, pois houve disfunção mitocondrial, mesmo com oferta de oxigênio, entre as complicações que levam à falência de múltiplos órgãos. Ou seja, esse aqui é a fase 3, tá, gente? É o choque irreversível. Irreversível porque não dá para reverter. Se não dá para reverter, é porque houve morte da mitocôndria. A mitocôndria é a usina de energia da célula. A mitocôndria morreu, já era, acabou, perdeu. Então, a fase 3 é essa daqui, ó. É a letra B. Ocorre quando não há intervenções possíveis para garantir a vida, né? Houve disfunção mitocondrial, mesmo com a oferta de oxigênio, entre outras complicações, leva à falência. Então, é quando você oferta oxigênio ao paciente, o paciente não responde, tá? Um indivíduo é vítima de uma amputação traumática e perde grande volume de sangue, a derrota dos mecanismos compensatórios e disfunções orgânicas. Porém, há possibilidade de reversão do quadro se o atendimento for rápido e eficaz. Então, quem que é esse aqui? É a fase 2 do choque, tá? Que é quando o choque está descompensado. Por que ele está descompensado? Aqui, ó, porque houve aqui, ó, derrota dos mecanismos compensatórios. O que isso significa? Significa que o organismo sozinho não conseguiu combater aquela perda sanguínea. Então, houve derrota dos mecanismos compensatórios do organismo. Então, eu preciso intervir, eu preciso ajudar o organismo. Se eu não fizer alguma coisa, o cara vai morrer, tá? Então, essa aqui é a letra C. Tá, ó. Beleza. Sangramento arterial. Vamos achar o sangramento arterial aqui, ó. Esse aqui, a gente já viu, ó, que é sangue escuro. Nada a ver, né? A gente sabe que o sangue arterial não é escuro. Daqui, plaquetas, pequena quantidade sanguínea. A artéria não libera pequena quantidade, né, gente? Ela tem pressão. Então, ela vai liberar uma grande quantidade. Após uma colisão moto versus carro, o motociclista sofreu amputação em membro superior esquerdo, tendo assim uma hemorragia intensa e intermitente. Então, o sangramento venoso ele é contínuo, ele vai escorrendo. O sangramento arterial não, ele espirra, ele jorra e ele pulsa, porque a artéria tem pressão, por isso que ele é intermitente. De sangue vermelho brilhante, característica de sangue arterial, sendo estancado somente após a equipe de enfermagem aplicar o torniquete emergencial. Então, a alternativa para o sangramento arterial é essa aqui, ó, tá? Letra D, após uma colisão de moto versus carro, ok? E, em condições normais, há entre 12.000 a cada 1.000 milímetros cúbicos de sangue no ser humano. Essas células são responsáveis por defender o organismo contra micro-organismos invasores, né? Na aula, eu lembro que eu coloquei para vocês a foto de vários tipos de polícia. Então, a gente está falando dos leucócitos. Então, letra E, leucócitos. Tá certo? Plaquetas. Quem são as plaquetas? Né? A gente já falou dela aqui, ó.
No caso de um ferimento, elas são ativadas e aderem ao local da lesão, liberando a enzima tromboplastina, que resulta no coágulo de sangue. Letra F, né? São os soldadores ali do nosso corpo, elas que fazem ali o bloqueio, né? Elas que impedem que o nosso corpo continue sangrando se der tudo certo. Claro, né? Deixa eu mudar aqui para facilitar de vocês enxergarem. Tá, ó. Aqui a nossa correção. E as plaquetas. Certo? Vamos lá. Uma funcionária de um restaurante passou uma faca na porção anterior do dedo médio de sua mão esquerda. Ela rapidamente apertou por alguns segundos com uma compressa e o sangramento cessou, por se tratar de uma pequena quantidade de sangue. Pequena quantidade de sangue ou é veia ou é capilar. A artéria não seria. Então, sangramento capilar. Então, aqui a gente tem a letra G, certo? Vamos pôr aqui de branquinho para a gente pôr uma cor escura aqui para facilitar para vocês. Tá, ó, sangramento capilar aqui, ó, letra G. Tá certo? Sangramento venoso. A gente já leu alguma coisa assim, né? Em tentativa de autoextermínio, o paciente provocou um rompimento de uma estrutura que possibilitou a saída de sangue vermelho escuro de forma contínua. Sangramento venoso, né? Característico aqui de sangramento venoso. Então, esse aqui é a letra H. Tá certo? Ó, sangramento venoso. Constituída de água, sais minerais, proteínas, sua função é transportar essas substâncias pelo corpo. Representa cerca de 55% do volume sanguíneo. Quem que é esse cara super importante para a nossa vida? É o plasma, né, gente? Então, a parte aqui, ó, constituída de água, sais minerais, transportadoras, é o plasma. Aqui, ó, que é a letra I. Tá? E por último, mas não menos importante, fase 1. Fase 1 do quê? Do choque hipovolêmico, né? Então, quem que é esse cara aqui da fase 1? Quando, após uma pequena perda de sangue, o organismo consegue compensar as perdas e manter os parâmetros clínicos próximos ao normal. Então, esse aqui, gente, é o choque fase 1, quando o organismo consegue compensar a perda. Ele meio que se vira. Tá bom? Então tá aí para vocês a resposta da questão 3.